Queridos e amados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através desta gravação, eu vos relatarei sinteticamente os acontecimentos que envolveu o povo de Israel e os romanos no ano 70 de nossa era cristã. A princípio, eu desejo tomar como base destes acontecimentos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 23 e versículo 28, onde está escrito assim: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Porque se ao madeiro verde faz assim, o que não farão ao seco? Cristo Jesus fez eclodir de seus lábios estas palavras exatamente quando ele escalava a via dolorosa em direção ao Calvário, onde deveria ser crucificado. Debaixo do peso da cruz, ele ouve o ruído de choros e dos lamentos das mulheres que lamentavam as torturas que ele sofria. Foi exatamente quando ele pôde levantar a cabeça e pronunciar estas palavras, deixando um rastro de sangue, uma marca profética que muito breve envolveria os habitantes de Israel e os romanos em um episódio descomunal que culminaria na destruição daquele povo que disseram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Foi exatamente o motivo que veio trazer o Senhor Jesus Cristo a pronunciar estas palavras: chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Por volta do ano 66 de nossa era cristã, o estado da Judéia chegou ao ápice de suas maiores facções. Por todas as partes havia quadrilhas de ladrões e criminosos que diziam serem patriotas e revolucionários, organizando os seus exércitos a fim de libertar os judeus do jugo dos romanos. Naquele tempo bastava um homem ser forte, musculoso, corajoso, para se pensar em ser em mais um chefe de um grupo de criminosos que se dizia serem revolucionários e que na verdade eram mais bandidos do que mesmo um patriota. Eles saqueavam os próprios judeus a fim de adquirirem dinheiro e bens para comprarem armas e executarem as suas ações de guerras. Estes grupos de ladrões e criminosos estavam constantemente guerreando entre si. Alguns eram fortes em poder e número, e assim os mais poderosos iam sobrevivendo e os mais fracos iam sendo destruídos. Na realidade, o desejo de todos eles era de tirar a Judéia de debaixo do jugo dos romanos, e eles seriam o rei deste povo sofrido e que já previamente por Jesus Cristo estavam sentenciados a sofrerem as mais terríveis catástrofes determinadas por Deus. Foi neste tempo que Nero, o imperador de Roma, enviou as suas tropas a fim de sufocar a revolta dos criminosos em toda a Judéia. Foi no ano 66 de nossa era que Nero enviou um de seus generais por nome de Sestio, a fim de destruir os exércitos dos revoltosos e colocar ordem em toda a Judéia. Neste tempo ele cercou a cidade de Jerusalém e por pouco ele havia conseguido tomar a cidade. Mas em virtude de uma resistência dos judeus, ele suspendeu o cerco e voltou para Roma. É exatamente aí que se cumpriu a profecia de Cristo quando disse: quando verdes Jerusalém cercada pelo exército inimigo, fujam para os montes. Os apóstolos poderiam terem perguntado ao Senhor Jesus: como poderia um povo fugir de uma cidade cercada por um exército inimigo? Foi nesta época em que os crentes em Jesus tiveram a oportunidade de fugirem de Jerusalém quando o general romano suspendeu o cerco. Os judeus, pensando com muita alegria que haviam vencido os romanos, continuaram na cidade, se sentindo como se fossem vitoriosos. Porém, os crentes em Jesus fugiram para os montes das regiões da Arábia e da Assíria.
Algum tempo mais tarde, o imperador Nero enviou o general Vespasiano no lugar de Sesto, para continuar a fazer as guerras contra os revoltosos. Vespasiano marcha assim contra a Judéia, seguido por suas legiões, chega na Galiléia e começa as suas campanhas por toda a Galiléia. As cidades que ele tomava, colocava fogo e destruía todos os seus muros e tudo que nelas havia. Depois de ter destruído quase toda a Galiléia, ele por fim marcha contra a Judéia. A cidade de Jerusalém estava ocupada por 3 exércitos chefiados por 3 criminosos, a saber, João de Giscala, Simão, filho de Giora, e Eleazar. Estes 3 exércitos que ocupavam a cidade, no mesmo tempo em que guerreavam contra os romanos, guerreavam também entre si. Quando Vespasiano prepara-se para atacar a cidade, recebeu a notícia que Nero havia suicidado-se em Roma. Vespasiano suspende a guerra e envia Tito, seu filho, a Roma para saudar o novo imperador que subia no trono, e este se chamava Galba, o qual, antes que Tito chegasse para lhe cumprimentar em nome de Vespasiano, ficou sabendo que ele foi assassinado. Tito volta do meio da estrada 7 meses depois e dá esta notícia ao seu pai. Vespasiano ficou agora preocupado, sem saber o que mesmo fazer. Foi quando os seus oficiais o obrigaram a se fazer imperador no lugar de Galba. Vespasiano volta para Jerusalém, passando por Alexandria, no Egito, e deixa Tito, o seu filho, encarregado de conquistar com as suas legiões a cidade de Jerusalém. Tito agora marcha contra Jerusalém com 12 legiões de soldados, sendo que cada legião tem 6 mil soldados aproximadamente, aleluia, perfazendo assim um total de 72 mil soldados. Ele aproxima da cidade e faz o acampamento dos soldados no Monte das Oliveiras, que fica a 1 quilômetro de Jerusalém e que está bem em frente do templo. Como já dizia antes, havia 3 grupos dentro da cidade que guerreavam entre si desta maneira: Eleazar e os seus, que tinham a custódia das oblações santas e das premissas, estando na maioria das vezes embriagados, atacavam a João. João fazia incursão contra Simão e contra o povo que o ajudava com víveres contra ele e Eleazar. E se acontecia ao mesmo tempo ser atacado por Simão e por Eleazar, ele dividia as suas forças. No meio de tantos males que afligiam Jerusalém, os velhos e as mulheres suspiravam pelos romanos, a fim de serem libertos por uma guerra estrangeira. Jamais desolação foi maior do que a daqueles infelizes habitantes. Ouvia-se de dia e de noite os gritos daqueles que lutavam uns contra os outros. O medo dos espíritos e o lamento dos feridos causavam maior horror. Os mais valentes e mais facciosos seguiam o partido de Simão, e o seu número era de aproximadamente 15 mil soldados. O exército de João ocupava o templo e seu número era de cerca de 8.500 soldados. Mais tarde, os 3 partidos terminaram em 2. Os romanos armaram as suas máquinas de lançar pedras e os arietes, que derrubavam as torres e muros com grandes pancadarias. Nesta ocasião, as máquinas começaram a trabalhar, lançando pedras de 35 quilos a distância de aproximadamente 360 metros. Depois de alguns ataques, Tito tentou assustar os judeus, fazendo seu grande exército desfilar em volta de Jerusalém. Naquele momento, os judeus se amedrontaram ao ver uma tropa tão bem armada e arregimentada que eles causavam somente de ver um profundo horror. Mas somente em pensar no castigo e nas torturas que eles esperavam depois de capturados, eles preferiram morrer com a espada nas mãos do que serem supliciados pelo inimigo. O perigo de morte dentro da cidade era tamanho tanto para os ricos como para os pobres, porque possuir bens naquele tempo era o suficiente para uma pessoa ser assassinada. Como não havia mais trigo na cidade, os soldados castigavam as pessoas para lhes dizer onde tinham alguma coisa para se comer.
e quando encontravam, assassinavam por não lhes terem declarado antes. E se não encontrassem nada, acusavam-os de terem escondido. Os ricos vendiam tudo o que tinham por uma pequena medida de trigo, e quando conseguiam, escondiam nos lugares mais ocultos de suas casas, onde muitos comiam este grão muitas vezes sem ser moído. Não se via mais mesas postas, cada qual tirava de debaixo do carvão o que comer, muitas vezes sem se cozinhar. Somente aqueles que tinham poder nas mãos não passavam por tais desgraças. As mulheres arrancavam o pão das mãos de seus maridos e as crianças das mãos de seus pais. E o mais horrível é que as mães arrebatavam o pão das mãos de seus próprios filhos. Quando as portas de uma casa se fechavam, havia suspeita de que os que ali estavam tinham alguma coisa para se comer. Espancavam os velhos que não queriam entregar, agarravam pela garganta as mulheres que escondiam o que tinham nas mãos, e sem ter nem mesmo a compaixão das crianças que ainda mamavam, atiravam no chão depois de terem sido arrancadas do peito de suas mães. Os que corriam para tirar o pão dos outros iravam-se com os que corriam mais depressa do que eles, e não havia tormento que se inventassem para encontrar um meio de se dividir. Os homens eram pendurados pelos lugares mais sensíveis para dizerem onde havia se escondido um pão ou um punhado de farinha. Tiravam das mãos dos pobres até o mato que eles iam catar à noite fora da cidade, correndo perigo de vida. Aqueles que João despojava enviavam para Simão, e os que Simão despojavam eram enviados para João. Assim sofria aquela pobre gente. Agora começava a se cumprir o que eles pediram a Pilatos: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Esta é uma das razões por que Jesus Cristo disse: ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Embora esta profecia terá pleno cumprimento no período da grande tribulação, mas agora nós vemos o prelúdio deste grande e terrível horror. Seria coisa impossível eu aqui querer relatar todas as crueldades que estes criminosos da pátria faziam contra os seus próprios irmãos. Muitos dos que conseguiam fugir de Jerusalém eram capturados pelos romanos e crucificados em frente da cidade, tentando assim causar temor nos que ali estavam, a fim de que se entregasse em paz a Tito. Mas mesmo assim eles não se entregavam. Eram tantos crucificados que nem mesmo havia mais lugar e nem madeira para se crucificar os que fugiam de Jerusalém. Os judeus, vendo-se inteiramente cercados na cidade, desesperavam-se de uma vez de sua salvação. A fome que sempre aumentava devorava famílias inteiras. As casas estavam cheias de cadáveres, de mulheres e de crianças, e as ruas de corpos de anciões. Os moços inchados e cambaleando pelas ruas, mais pareciam espectros do que mesmo seres vivos, e o menor obstáculo os faziam cair. Assim não tinham forças para enterrar os mortos, e mesmo que tivessem, não podiam fazer, porque o número dos mortos era muito elevado, e eles mesmos não sabiam até que tempo de vida eles também teriam. Alguns se arrastavam até o lugar de suas sepulturas, para ali esperarem a hora de morrerem. Louvado seja Deus! No meio de tão espantosa miséria, não se ouvia choro e nem lamento, não se escutava gemidos, porque aquela fome horrível com que a alma estava inteiramente ocupada afogavam todos os outros sentimentos. Os que viviam contemplavam os mortos com os olhos enxutos, e seus lábios inchados lhes faziam ver a morte esculpida em cada rosto. O silêncio era tão grande na cidade, como se ela tivesse sido sepultada numa noite profunda e destruidora, ou que lá não mais vivesse seres humanos. Mesmo nesta situação, os soldados entravam nas casas, que pareciam mais serem sepulcros do que casas, e tiravam tudo o que ali encontravam com zombarias e deboche, furando com suas espadas aqueles que ainda não conseguiam respirar, para assim experimentar se as suas espadas ainda tinham gumes bem amolados. Os moribundos
antes mesmo de morrerem, erguiam com muita dificuldade a cabeça e olhavam pela última vez o templo de Jerusalém e depois expiravam. A epidemia e o mau cheiro cobriam toda a cidade por causa do grande número de pessoas que morriam e ficavam expostas ao tempo. Muitos conseguiam se salvar pulando as altas muralhas, mas depois lhes acontecia um outro mal ainda pior. É que quando os romanos lhes davam alimentação, eles comiam demais e se partiam pelo meio, porque o estômago não estava acostumado com o alimento e assim eles morriam desta forma horrível. Muitos que, querendo se salvar, engoliam o ouro de que havia na cidade em grande quantidade. Aconteceu que um desses fugitivos foi surpreendido no quarteirão dos sírios, quando procuravam nas fezes o ouro que havia sido engolido. A notícia correu imediatamente por todo o acampamento de que os fugitivos tinham o corpo recheado de ouro. Vários dos árabes e sírios começaram a abrir a barriga dos fugitivos para procurar ouro e na maioria das vezes nada encontravam. Naquela semana morreram mais de 8.000 pessoas vítimas desta crueldade. Nesta época havia tanta gente morta por toda a cidade que era impossível passar por qualquer caminho sem que não pisasse em um cadáver. Em uma determinada noite, os romanos se prepararam para dar mais um ataque de surpresa. Mas os romanos não encontraram os inimigos adormecidos como imaginavam. Os do primeiro corpo da guarda vieram imediatamente, combatendo contra os romanos, soltando gritos, e os que despertaram ante a este barulho entraram na batalha. No meio de tantos gritos à noite, os soldados não conseguiram mais saber nem quem eram inimigos e nem quem eram amigos, e brandiram as suas espadas até o dia amanhecer. Naquela noite os judeus mataram uns aos outros, mais do que os próprios romanos, porque lutavam sem ordem e sem disciplina, enquanto os romanos tinham uma senha para se comunicar. E naquele entrechoque de endoidecer, houve uma grande mortandade. Os judeus, enfraquecidos pela perda que havia sofrido em tantos combates, vendo que a guerra se acendia cada vez mais e que o perigo de que o templo estava ameaçado crescesse, sempre resolveram destruir uma parte do templo para salvar o resto. Começaram incendiando uma parte da galeria que ligava à Torre de Antônia, que os romanos já haviam invadido. Assim sendo, foram os próprios judeus que começaram a destruir o templo que para eles era a coisa mais sagrada. Depois de cometer tanto sacrilégio, João dizia que Deus não iria castigá-lo, porque ele estava guerreando em nome de Jeová. Falava como o atual Saddam Hussein. Os males e a carestia era sempre crescente na cidade de Jerusalém. Diante da menor suspeita de que numa casa havia alguma coisa para se comer, era o suficiente para declararem guerra entre eles. Os melhores amigos tornavam piores inimigos quando disputavam um pedaço de pão. Não se acreditavam nem mesmo nos moribundos quando diziam que nada mais restava para se comer. Por uma desumanidade tão violenta, eles eram revistados para verem se em suas vestes não havia alguma coisa escondida para se comer. Quando tinham nas mãos alguma coisa para se alimentar, os faziam balhar como se estivessem embriagados. Não se contentavam em procurar uma só vez em todos os cantos da casa qualquer coisa para se comer, mas faziam isto por várias vezes durante o dia e a noite. A fome enraivecida os faziam apanhar aquilo que os animais imundos pisariam com os pés para saciar a fome que os devorava. Comiam até mesmo as solas dos sapatos, o couro dos escudos. Um punhado de capim podre era vendido por 4 moedas áticas. A fome era tão horrível e aterrorizante que o povo ia até os esgotos a fim de colher fezes de animais para se alimentar. É até mesmo possível que muitos que estão me ouvindo nem acreditam nesta verdade que somente em pensar nos causa tremendo horror.
Naquela ocasião havia uma mulher chamada Maria, mulher muito rica, e que estava em Jerusalém a fim de se refugiar lá. Ela se viu cercada. Aqueles tiranos cuja crueldade martirizavam os habitantes tinham levado o de mais precioso que ela possuía, e por várias vezes tomavam o que ela havia escondido para seu alimento. A dor de se ver tratada daquela maneira lançou-a em tal desespero que, depois de ter feito 1000 imprecações contra eles, usou de palavras ofensivas, procurando irritá-los a fim de que a matasse. Mas nenhum só daqueles tigres, por vingança de tantas injúrias ou por compaixão, lhes quis usar desta graça. Ela se viu reduzida assim às últimas, não podendo esperar socorro de ninguém. A fome que a devorava e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido no seu coração inspiraram-lhes uma resolução que causa horror à própria natureza. Ela arrancou o filho do próprio seio e disse: criança infeliz, da qual nunca poderá chorar a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a carestia e no meio de tantas facções que conspira a porfia para a ruína de nossa pátria. Para que te haveria eu de conservar-te a vida? Para ser talvez escrava dos romanos? E estes tiranos que nos pisam a garganta, não são eles pior mesmo do que os romanos? E também mais pior do que a própria fome? Não é preferível então que tu morras para servir-me de alimento, para enraivecer estes revoltosos e deixar atônita a posteridade com uma ação tão trágica que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornam hoje os judeus o povo mais infeliz da terra? Depois de ter assim falado, ela matou o filho e cozeu, e o comeu uma parte e guardou a outra. Aqueles ímpios que só viviam de rapina entraram em seguida naquela casa, depois de ter sentido o cheiro daquela comida inominável. Eles ameaçaram matá-la se ela não mostrasse o que ela tinha preparado para comer. Ela lhes respondeu que ainda restava-lhe um pedaço da comida e mostrou-lhe o resto do corpo do filho. Ainda que tivessem um coração de bronze, tal espetáculo lhes causou tanto horror que eles pareciam fora de si. Com o rosto convulsionado, ela respondeu: sim, é o meu próprio filho que vedes, e fui eu mesma que o matei. Podeis comê-lo também, pois eu já o comi. Sois talvez menos corajoso do que uma mãe, e tendo mais compaixão do que uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar esta vítima, eu mesma acabarei de comê-la. Aqueles homens que até então não sabiam o que era compaixão, saíram trêmulos, deixando aquela detestável iguaria à sua infeliz mãe. Antes que tudo acontecesse de pior em Jerusalém, Tito havia prometido anistiar a todos os judeus, mas eles não aceitaram. A verdade é que eles, mesmo que quisessem, não poderiam, porque a cidade estava condenada por Deus e a tolerância de Deus havia terminado. A cidade tinha que ser destruída, os povos tinham que ser ensupliciados. O Todo-Poderoso estava pesando a sua mão e não havia quem os livrasse. O maior pecado que o homem pode cometer neste mundo é rejeitar a Jesus Cristo. E o povo judeu não somente o rejeitou, mas também o mataram. O juiz estava às portas e ninguém parecia entender que tudo aquilo era porque pediram aos romanos que crucificassem o Filho de Deus. Eis aí o momento em que nos céus se ouvia que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E também o momento em que na terra poderia se ouvir: filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Um dos ataques mais horrendo e mais marcante aconteceu no dia 10 de agosto do ano 70 de nossa era. Foi neste dia que o templo foi incendiado e que a cidade caiu nas mãos dos romanos. Neste dia os revoltosos deram ataque e os romanos revidaram. Neste entrechoque de endoidecer, um soldado então, sem que para isso ter recebido ordem e sem temer cometer um terrível sacrilégio, mas como levado por inspiração divina, fez-se levantar por um outro companheiro e atirou pela janela de ouro um pedaço de madeira aceso no lugar pelo qual se ia aos edifícios ao redor do templo do lado do norte. O fogo ateou-se imediatamente, e então, grande desgraças, os judeus lançavam gritos espantosos, corriam procurando apagá-lo, e nada mais os obrigavam a poupar as suas vidas. Quando viam desaparecer diante de seus olhos aquele templo que os levava a poupá-lo pelo desejo de conservá-lo, imediatamente avisaram a Tito. Ele partiu no mesmo tempo para mandar apagar o fogo. Tito gritava com todas as suas forças, mandando apagar o fogo, mas no meio de tão grande contingência de soldados gritando e bradindo suas espadas, fingiram não ouvirem as ordens de Tito, porque na realidade eles queriam acabar logo com aquela guerra e despojar as riquezas que haviam no templo. De qualquer lado que se olhava se via fuga e mortandade. Mataram um grande número de pessoas do baixo povo. Era gente desarmada e incapaz de se defender. Em volta do altar havia um monte de cadáveres que eram atirados depois de assassinados naquele lugar santo, e assim rios de sangue corriam por todos os degraus. Tito, vendo que lhes era impossível deter o furor dos soldados e o fogo que começava a incendiar tudo em todas as partes, entrou com seus principais chefes no santuário e achou, depois de ter observado que sua magnificência e sua riqueza sobrepujava ainda muito mais o que a fama havia espalhado entre as nações estrangeiras, e que tudo o que os judeus diziam a este respeito, ainda que parecesse incrível, nada acrescentava à verdade. Quando ele viu que o fogo tinha chegado ainda ali, mas consumia então somente o que estava nas vizinhanças do templo, julgou como era verdade, que ainda ele poderia ser conservado. Rogou ele mesmo que apagassem o fogo e mandou um oficial de nome Liberal, um de seus guardas, que dessem mesmo cacetada nos que se recusassem a obedecer. Mas nem mesmo o temor do castigo e nem o respeito pelo seu general puderam impedir o efeito do furor, da cólera e do ódio pelos judeus. Dentro do templo acendeu-se uma tão grande labareda que obrigou a Tito e os que o acompanhavam a se retirarem, sem nenhum dos que estavam fora pudessem apagar. Assim este santo e soberbo templo foi incendiado exatamente no mesmo dia em que foi destruído no tempo do rei Nabucodonosor. É bom lembrar que o templo de Jerusalém fazia parte das 7 maravilhas do mundo, e não havia na terra um prédio mais belo e mais rico e mais suntuoso e mais santo do que o templo de Jerusalém. É aqui que nós encontramos uma coisa que está em comum: é que ele foi destruído no mesmo mês e no mesmo dia em que Nabucodonosor o destruiu pela primeira vez. Este segundo incêndio aconteceu no segundo ano do reinado de Vespasiano, no ano 70 de nossa era, e 1130 anos, 7 meses e 15 dias, depois que o rei Salomão o havia construído pela primeira vez. 639 anos, 45 dias, depois que Ageu o tinha feito restaurar, no segundo ano do reinado de Ciro. Enquanto o fogo devorava o templo, os soldados furiosos saqueavam e matavam a todos que encontravam. Não perdoavam nem a idade e nem a condição.
Os velhos e as crianças, os sacerdotes e os leigos, eram todos passados ao fio das espadas. Todos eram envolvidos nessa matança total. E os que recorriam aos fogos não encontravam clemência. O gemido dos moribundos misturavam com o crepitar das chamas, e o grande incêndio fazia aos que contemplavam de longe que pensassem que toda a cidade estivesse sendo incendiada. Nada se podia ver de mais horrível do que o ruído que ecoava pelo ar em todos os lugares e em todas as direções. Não se podia nem imaginar o que fazia as legiões romanas tomadas de furor. Os gritos dos revoltosos que se ouviam de todos os lados pelas armas e pelos fogos misturavam-se com as queixas e lamentos do pobre povo que estava no templo e que, levado pelo desespero, ao fugirem-se nos braços dos inimigos, eles se lançavam. Vozes confusas elevavam-se até os céus. A multidão que estava no alto do monte fronteiro ao templo contemplava o horrível espetáculo. O fogo era tão grande e tão medonho que parecia que todo o monte em que o templo estava situado ardia em chamas. O sangue corria em total quantidade que parecia competir com o fogo para ver quem se estendia mais. Toda a terra estava coberta de cadáveres. Aleluia! E os soldados pisavam-os para continuar a perseguir aqueles que fugiam. Foram feitos prisioneiros nesta guerra 97.000 homens, e o assédio de Jerusalém custou a vida de 1.100.000 homens, dos quais a maior parte, embora judeus de nação, não eram nascidos na Judéia, mas lá se encontraram de todas as províncias para festejar a festa da Páscoa, e haviam ficado presos nas cidades por causa da guerra. O cerco de Jerusalém durou aproximadamente 3 anos. Conclui-se que havia na cidade de Jerusalém, nesta época, aproximadamente mais de 2.600.000 pessoas. Assim terminou Jerusalém no dia 8 de setembro do 2º ano do reinado de Vespasiano, e no ano 70 de nossa era cristã. Jerusalém tinha sido tomada antes por Azoqueu, rei do Egito, por Antíoco Epifânio, rei da Síria, Pompeu o Romano e Herodes. Nabucodonosor a destruiu 1468 anos e 6 meses depois que ela foi construída. Antes de Jerusalém ser destruída, Deus avisou com bastante antecedência, mas ninguém deu ouvido. Antes de começar a guerra, um cometa apareceu em Jerusalém durante um ano inteiro, e este cometa tinha o formato de uma espada. O povo reuniram-se no dia 8 de abril para comemorar a Páscoa, e pelas 9 horas da noite viu-se durante uma meia hora em redor do altar e do templo uma luz tão forte que parecia ser dia. Os ignorantes achavam que era um bom sinal da parte de Deus, mas os piedosos entendiam que Deus estava avisando contra o perigo iminente. Durante esta mesma festa, uma vaca sendo levada para ser sacrificada deu luz a um cordeiro no templo. Em uma ocasião, pelas 6 horas, o portão do templo, que é de bronze e tão pesado que 20 homens mal a podiam empurrar, abriu-se sozinho, embora estivesse fechado com enormes fechaduras, barras de ferros e ferrolhos que penetravam bem fundo no chão, feito de uma só pedra. Um pouco logo depois da festa, a 27 de maio, antes do nascer do sol, viram no ar em toda aquela região carros cheios de homens armados atravessarem as nuvens e espalharem-se pela cidade como para atacá-la. Em uma outra ocasião, no dia de Pentecostes, os sacerdotes, estando à noite no templo, no lugar interior, ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que dizia, várias vezes eles falavam, vamos-nos daqui. Ainda houve outros avisos, mas me contentarei em lhes relatar somente estes. Depois de destruído o templo e a cidade, e devastadas
as cidades e povoações de toda a Judéia, reduzida a escravos fugitivos ou cadáveres. A Palestina deixou de ter qualquer importância política. Somente depois do ano 323 de nossa era, quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo, é que a Palestina gozou de alguma importância política. Mas a decadência do Império Romano, em 476, a Palestina foi relegada a um longo esquecimento até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1917. Desde a queda do Império Romano Ocidental, a Palestina esteve sobre as mais variadas influências políticas. De 476 a 634, a Palestina é uma província longínqua e insignificante do Império Romano Ocidental, com sede em Constantinopla. De 634 a 750, ela é governada pelos califas do reino de Damasco, conquistado pelos árabes. De 750 a 960, ela torna-se parte do governo sírio dos domínios árabes. De 960 a 1095, a Palestina é dominada pelos califas egípcios. De 1095 a 1187 é o período das cruzadas para libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. De 1187 a 1250, a Palestina torna-se parte do Império Muçulmano sob a chefia de Saladino. De 1250 a 1517, a Palestina é governada pelos mamelucos egípcios. De 1517 a 1914, a Palestina faz parte do Império Otomano, estabelecido pelo sultão Selim I. De 1914 a 1918, a Inglaterra, atendendo às aspirações do movimento sionista em todo o mundo, emite uma declaração oficial em 2 de novembro de 1917, apoiando a criação de um lar na Palestina para o povo judeu. De 1918 a 1948, a Inglaterra assume, em 1922, por determinação da Liga das Nações Unidas, o mandato da Palestina, sendo responsabilizada a colocar a Palestina em condições políticas e administrativas. No mesmo mandato, foram delimitadas as fronteiras do país, excluindo a Transjordânia da Palestina. O mandato terminou em 15 de maio de 1948. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia das Nações Unidas, sobre a presidência do eminente brasileiro Oswaldo Aranha, votou a resolução que recomendava o estabelecimento na Palestina de um Estado árabe. Os árabes, não conformados com a partilha, logo deram início a uma série de hostilidades contra a população judaica, a qual resistiu heroicamente, liquidando em poucos meses a provocação. E a 14 de maio de 1948 foi proclamado o Estado de Israel, com a estrutura de República Democrática. Foi aí que começou o primeiro governo autônomo de Israel, depois de um período de mais de 2000 anos. No dia seguinte, exatamente quando terminara o mandato inglês na Palestina, os estados da Liga Árabe, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Arábia Saudita e Egito invadiram o território de Israel com o propósito de liquidá-lo. Estava agora deflagrada, aleluia, a guerra israelense para a sua independência, que só terminou em 1949 com uma grande vantagem para Israel, ampliando a sua área de terras, além daquilo que havia sido dado pela ONU na chamada Resolução da Partilha. Em 1955, o Egito invadiu Israel, matando centenas de pessoas e saqueando tudo. Esta provocação terminou com uma grande vantagem para Israel, que alargou o seu território, ocupando toda a península do Sinai
em outubro de 1956. Israel foi novamente invadido em 5 de junho de 1967 pela Síria, Egito, Jordânia, Argélia, arrastando simultaneamente com eles mais 8 estados árabes para ajudá-los. Israel enfrentou os inimigos em 3 frentes: Síria, Jordânia e Egito, derrotando o poder beligerante dos inimigos em apenas 100 horas e ocupando todas as áreas do ocidente do Jordão e quase toda a península do Sinai. Mediante um apelo da ONU no sentido de cessar fogo, a guerra terminou com uma grande vantagem para Israel, que sozinho derrotou uma aliança de 12 nações. Assim eu termino as minhas palavras, deixando para a vossa meditação a leitura da palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas no capítulo 21 e no versículo 29, onde está escrito assim: olhai para a figueira e para todas as árvores, assim também, quando estas começarem a acontecer, aleluia, quando estas coisas começarem a acontecer, sabei que o reino de Deus está perto, 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 perto.